turma 81, 82 e 83. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado até o prezado momento, por ter assistido às nossas lives e também assistido nossas gravações gravadas no YouTube. E quero agradecer a você e também a Deus pela oportunidade que nós estamos hoje na última semana do mês de outubro. E nesse mês, na última semana, nós estamos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo número 11. Pegue o seu livro número 8, o capítulo número 11, sobre globalização e sociedade. E acompanhem comigo aquilo que nós vamos conversar a partir da página 191. Esse capítulo 11 e o capítulo 12 serão as últimas atividades que vocês irão realizar no mês de novembro. Porque outubro, a atividade avaliativa do mês de outubro é relacionado ao capítulo número 10. E no mês de novembro, você recebeu já o folder, né, com as datas, e aí no mês de novembro nós vamos ter então o capítulo 11 e 12. Muito obrigado, como eu já disse, pela sua cooperação e por você sempre estar acompanhando através de um lápis, grifando, marcando no seu livro ou no seu caderno, deixando em ordem as suas atividades. Isso é muito bom. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada aluno da 81, da 82 e a 83. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco, para que nós possamos ter um bom entendimento da aula de hoje. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos começar, então, pegue o seu livro e vamos acompanhar então as nossas atividades desse dia. Então, o primeiro que nós temos é Metrópolis, valorização econômica do espaço, que está na página 191 e 193. Esse espaço onde estou passando aqui o mouse, aqui é a Avenida Paulista, que fica em São Paulo, capital. É uma das avenidas ou ruas do mundo mais cara. Nós temos São Paulo, Avenida Paulista, temos, por exemplo, em Nova York, na ilha de Manhattan, e em Tóquio, no Japão, são as avenidas mais caras do mundo em metro quadrado. Então aqui temos vários prédios que você pode observar, são prédios voltados para a questão econômica, administrativa e financeira da cidade de São Paulo. Gostaria que você abrisse o seu livro lá na página 191 e antes vamos iniciar essa aula lendo essa parte. E nos diz o seguinte, pegue o seu livro na página 191, eu já estou com o meu livro em mãos, e você vai acompanhar a leitura e vamos lendo o texto desse dia, que nos diz o seguinte: embora a globalização não seja um processo finalizado e definitivo, ou pareça irreal para determinados pesquisadores que preferem atribuir outros nomes a esse sistema, seus efeitos podem ser amplamente observados em nosso cotidiano. O que o texto está dizendo nesse espaço? Que cada dia, cada mês, cada ano, uma cidade ou uma conurbação ou uma metrópole ou uma megalópole está em constante movimentação. Devido à movimentação econômica, administrativa, política, social, cultural de uma determinada localidade. Você que conhece Curitiba, você conhece Curitiba do ano de 2019 e Curitiba do ano 2020. Comparando 2019 com 2020, você pode observar que Curitiba, a cidade, ela está meio parada. Não tem muita gente circulando pela rua devido à questão da pandemia. Esse é um dos fatores de questão social
e saúde que ocorre, por exemplo, no Brasil todo e no mundo todo. E também afeta as cidades. 2019, nesse período do dia 26, 27, último período, última semana do mês de outubro, a cidade já estava o quê? Cheia de gente à procura de presentes de Natal. Esse ano você pode observar que a rua está meio parada, a cidade está meio parada, por causa ainda do problema que ocorre na pandemia. Continuando a leitura, acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: provavelmente, mesmo que não more em uma metrópole, você já deve ter visto imagens de algumas delas na mídia. Nessas regiões, a paisagem é formada por uma grande coleção de torres com formas, cores, alturas e diferentes. Aqui nós não precisamos entrar numa mídia para ver uma metrópole. Curitiba, a capital do estado do Paraná, é uma região metropolitana. Ao redor de Curitiba, nós temos 14 cidades. E essas 14 cidades, juntamente com Curitiba, formam o que nós conhecemos RMC. O que significa R? Região, M, metropolitana, C, Curitiba, ou seja, região metropolitana de Curitiba. Quando o autor fala torres, nós estamos falando em edifícios elevados que nós temos nas metrópoles. Isso é grande formação que nós temos em regiões metropolitanas. Continuando o texto, diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura. A imagem verticalizada é uma consequência do crescimento acelerado das áreas urbanas. Esse crescimento acelerado, por exemplo, Curitiba, toda cidade, ela vai ter, por exemplo, o seu próprio contorno. Então, vamos dizer que dentro desse calendário aqui seja Curitiba. Para cá, para cima, para cá, todos os lados aqui do nosso calendário, nós temos as cidades metropolitanas. Então, Curitiba, imaginemos na nossa mente, Curitiba, ela no formato de um calendário aqui que nós estamos observando. Então, Curitiba já conseguiu limitar-se com toda a sua própria região. Eu vou mostrar um mapa para vocês como é que é o formato de Curitiba. Então, a cidade verticalizou-se no próprio processo e também em espaço de altura, tanto na parte horizontal como na parte de verticalização. Curitiba já está acompanhando o seu próprio processo por ser uma área de metrópole. Com o tempo, o espaço físico se torna insuficiente para comportar todas as funções típicas das grandes cidades. Quais são as funções típicas das grandes cidades? Aspecto social, aspecto cultural, aspecto da educação, aspecto da alimentação, aspecto de festividades locais, aspectos religiosos, aspectos políticos, né? São aspectos que são referentes a cada típico de uma determinada cidade. Você não dá para comparar Curitiba, que é a região metropolitana de Curitiba, com a região metropolitana de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo teve lá outras culturas que nós, aqui em Curitiba, nós temos outras culturas que não são iguais de São Paulo e Curitiba e de outras cidades. Cada cidade tem a sua própria diversidade cultural no seu espaço pela sua própria colonização. Então, por isso que é diferenciado. Continuando a leitura, estou lá na página 191, que você já viu aí, e diz o seguinte: ao passar por um processo de desenvolvimento significativo, uma cidade se torna referência de serviços especializados em sua região. Por exemplo, quem mora lá em Ponta Grossa, ou Castro, ou Rio Branco do Sul, ou Almirante Tamandaré, algumas outras cidades perto de Curitiba, se deslocam dessa cidade para Curitiba pelo fato de que ter aqui em Curitiba centros especializados em áreas de saúde. Então, vem lá gente de Castro, vem para Curitiba, para o Hospital das Clínicas, ou muita gente vem das cidades do interior do estado do Paraná para estudar em Curitiba, nas faculdades que nós temos, por exemplo, né? Então, toda essa infraestrutura, a cidade metropolitana possui diferenciada uma das outras, e são serviços que são oferecidos. Continuando a leitura, por esse motivo, áreas urbanas menores situadas nas proximidades estabelecem vínculos com ela. Caso essa dependência é reconhecida por lei,
cria-se uma região metropolitana. Isto é, um conjunto de municípios beneficiando pela integração socioeconômica e por decisões políticas a expansão de serviços públicos, como por exemplo o transporte, né? Então aí, na leitura que nós fizemos da página 191, você pode observar então a introdução do mesmo. E agora vamos com vocês, por exemplo, colocar alguns conceitos básicos relacionados à região metropolitana. Você pode escrever isso que eu estou passando no seu caderno, porque não tem no livro, então eu coloquei um adendo a mais no slide, você vai dar tempo para você copiar. Você pode copiar no seu caderno, copiar no livro ou tirar foto como você achar melhor. Então o primeiro espaço nós temos lá é conceito cidades. Então o que é cidades? Então eu coloquei lá, cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Até aqui já está ótimo se você copiar. Então o que significa, por exemplo, uma cidade? Cidade é aquela que é formada por conjunto de bairros residenciais, né? Vamos lá, Bom Retiro, Guilhermina, Boqueirão, Santa Cândida, né? Jardim das Américas, Pilarzinho, Centro Cívico, etc. Também é formado de uma zona comercial. O que é zona comercial? Onde tem áreas de comércio para vender para a população, né? No geral, shopping, lojas, mercados, supermercados, lojas, etc. E áreas industriais, né? E o significado de cidade, zona urbana, ambiente urbano, opõe-se ao campo, que o campo é chamado zona rural. Então, vou dar um minutinho agora para você copiar o que é cidades. Agora, você vai colocar 5 tipos de cidades, 5 exemplos. Eu coloquei aqui, ó, Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, Ponta Grossa, uma cidade do Paraná, Londrina, cidade do Paraná, Maringá, cidade do Paraná e Paranaguá, cidade do Paraná. Então eu coloquei 5 exemplos de cidade que são consideradas cidades que estão no estado do Paraná. Curitiba, a capital, e outras 4 cidades são cidades que são exemplos de cidades. Então você tem o tempo agora também de copiar essas 5 cidades como exemplo. Se você não conseguiu copiar, volte um pouco o vídeo e você copie o conceito de cidades. E agora estamos na página 192 copiando exemplos de cidades. Então, o primeiro conceito que nós vimos é cidade. Vamos agora para o próximo conceito. Vamos aqui, ó, antes de passar o conceito, aqui você pode observar nesse mapa a cidade de Curitiba. Aqui, ó, onde estou passando o mouse, é o limite de Curitiba com as cidades que nós temos ao redor da região metropolitana de Curitiba. E aí você pode observar, olha, aqui fica o centro da cidade de Curitiba, olha o centro aqui, e o CCE Bom Retiro, bem aqui, está escrito Bom Retiro, ó, Bom Retiro, né? E eu moro bem aqui, ó, bem aqui onde está escrito Guaíra, olha, bem aqui, ó, Guaíra. Então, olha, de Bom Retiro, onde nós estamos aqui, Bom Retiro, até Guaíra, esse espaço onde eu moro atualmente, tá? Ok? Próximo slide. Vamos agora conceituar o que é conurbação. Então, conurbação, diz lá, é um fenômeno urbano que ocorre quando 2 cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se com a outra. Isso nós chamamos de
conurbação. Vou dar um tempinho para você copiar esse pedacinho relacionado à conurbação. Por exemplo, conurbação, quando você copiou lá o conceito, diz o seguinte, aqui, tá? Aqui, vamos voltar ao exemplo. Aqui está Curitiba. A cidade que está do lado, ela é conurbada com Curitiba. A cidade que está do lado está conurbada. A cidade que está do lado, conurbada. E a cidade do lado está conurbada. Ou seja, conurbação é quando duas cidades se encontram uma com a outra. Por exemplo, quando eu saio de Curitiba e vou para São José dos Pinhais, o que separa Curitiba de São José dos Pinhais é o rio Iguaçu. Você passa em cima de um viaduto, né? E isso, nós temos essa diferenciação. Quando você sai de Curitiba a Pinhais, lá tem o rio, né? Um dos afluentes do rio Iguaçu, que passa nessa região. Você passou a ponte, já está do outro lado de Pinhais. Então, cidades que estão unidas, separadas por um aspecto físico, pode ser uma mata, uma floresta, um rio, né? Um conjunto de árvores. Esse aspecto físico separa uma cidade de outra cidade, nós chamamos de conurbação, ok? Então ali você viu, conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se, que nós chamamos então de conurbação. Exemplo de conurbação que nós podemos colocar, eu vou colocar 5 exemplos. Lá, Curitiba, Londrina, Curitiba, capital do estado do Paraná, Londrina, uma cidade do interior do Paraná, Campinas, uma cidade do interior do estado de São Paulo, São Paulo, capital, é uma área conurbada, e Brasília, também uma cidade conurbada, que é a capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Então, esses aqui que eu acabei de citar para vocês são exemplos de conurbação. E nós temos praticamente muitas conurbações espalhadas pelo Brasil todo. Mas eu coloquei só 5 e você já pode copiar essas 5. Lembrando que esses conceitos que estou passando não tem no seu livro e você então está escrevendo no caderno ou no seu tablet, digitando no seu smartphone, ou você está fazendo, tirando foto, e isso você está colocando esses princípios para a página 192. Olha só, aqui ó, nesse mapa, o que está em vermelho, olha só, Curitiba está aqui, ó, Curitiba daqui estou passando. Pinhais, como falei para você, né? São José dos Pinhais passando pelo rio, pela ponte, viaduto do rio Iguaçu, olha a Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, 4 Barras. Agora você vê que tem outras que se fazem conurbação com as mesmas, ó. Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Bocaíva do Sul, Campina Grande do Sul e as que estão mais um pouco mais longe de Curitiba, né? Doutor Ulisses ou Agudos do Sul. Então, toda essa região que está pintado em vermelho, nós chamamos áreas de conurbação. É a região metropolitana de Curitiba. Outro conceito. O que é periurbanização? Então vamos lá. Periurbanização consiste no processo de expansão urbana para além dos subúrbios de uma cidade, caracterizando-se pelo desenvolvimento de atividades e estruturas urbanas misturada com atividades rurais. Aqui nessa periurbanização, eu posso, por exemplo, colocar, não sei se alguém já foi para a cidade chamada Fazenda Rio Grande. Quando você sai de Curitiba para ir para a Fazenda Rio Grande, você vai passar pela BR-116 e passa em uma determinada região, que vai ser uma região industrial, e depois começa a vir uma área de atividades rurais, agricultura, pecuária, e depois vem a cidade Fazenda Rio Grande.
Então, nesse espaço que tem atividades rurais, e o limite entre elas, nós chamamos de periurbanização, como se pode observar. Então, eu vou dar um tempinho agora para você copiar esse conceito. Agora, nos diz nesse slide, qual a diferença entre conurbação e periurbanização? Então, vamos ver a diferença entre os mesmos. Então, está aqui no texto. Você agora pode observar a diferença entre elas. Logo, a diferença principal é que na conurbação há uma junção de 2 ou vários municípios e vilarejos. E na periurbanização, a expansão de uma cidade além do seu subúrbio. Vou dar um tempinho para você copiar esse slide, a diferença, tá? Agora, ali que eu te falei, o exemplo por exemplo, Curitiba e Fazenda Rio Grande, que é esse exemplo de periurbanização. Nesse contexto, agora vamos ver com vocês o que é metrópole. Em metrópole, as regiões metropolitanas geralmente surgem de áreas conurbadas, sendo definidas como um conjunto de municípios integrados entre si, física e socioeconomicamente. Em linhas gerais, uma região metropolitana é composta por uma grande cidade, a metrópole e demais municípios que pode ser conurbar com a metrópole entre si. O que eu acabei de ler, para você entender? Curitiba. A cidade de Curitiba, com as cidades que estão ao redor dela. Curitiba, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Piraquara, São José dos Pinhais e Pinhais, Almirante Tamandaré, por exemplo, são cidades que fazem o quê? Estão conurbadas com a Curitiba e formando Curitiba com todas essas cidades que eu citei, nós chamamos de metrópole. Então agora vou dar um tempo para você copiar também esse conceito. Continuando o nosso texto de hoje, com as suas respectivas perguntas e exemplos, nós vamos agora colocar com vocês exemplos de áreas conurbadas, que são, por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo RMC. O que significa R? Região. M, região metropolitana. Você vê, ó, RMC, RMSP, todos em RM. Então lá, RMC, região metropolitana de Curitiba. RMSP, região metropolitana de São Paulo. RMRJ, região metropolitana do Rio de Janeiro, capital. RMPOA, região metropolitana de Porto Alegre. RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte. Você pode observar que todas essas cidades que eu acabei de citar são exemplos de região metropolitana. Tem a primeira letra R, que significa região, tem a letra M, que significa metropolitana, né, ou metrópole.
né? Então, região metropolitana de Curitiba ou de São Paulo e assim por diante. Então, agora eu vou dar um tempo para você também copiar esses exemplos de região metropolitana. Aqui eu digitei errado, gente, mas aqui você coloca aqui, ó. Aqui está escrito região metropolitana. Coloca na aqui que faltou, certo? De Curitiba. Outra, região metropolitana de São Paulo, tá certo? Região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana de Belo Horizonte. Então aqui só colocar metropolitana, tá bom? Próximo item, nós podemos observar, aqui a região, olha, São Paulo, toda a capital de São Paulo é essa aqui, ó, toda a cidade de São Paulo. Todas as cidades que eu estou passando aqui, ó, São Bernardo, Diadema, São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Poá, Guarulhos e assim por diante, ó, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Itanhaém, são cidades que fazem região metropolitana com São Paulo. Vamos agora ao outro conceito, megalópole. O que é megalópole? O termo megalópole se aplica a um conjunto de regiões metropolitanas cujo crescimento urbano acelerado leva ao contato da área de influência de umas com as outras. Em outras palavras, as megalópolis são formadas pela conurbação de cidades populosas e com alto nível de urbanização. Então, você tem a mesma coisa. Quando é a junção de duas metrópoles, nós chamamos de megalópole, conforme se pode observar nesse texto que você está copiando. E agora vou colocar para vocês exemplos de áreas megalópolis, como Boston, aqui, ó, Boston, Washington, Chicago, Pittsburgh, São Francisco, San Diego, Tokaido, Tóquio e Osaka. E no Brasil nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. É a única megalópole que nós temos no Brasil, é chamado São Paulo e Rio de Janeiro, como você pode observar no slide. Agora vou dar um tempinho também para você copiar esses exemplos de megalópole. Você pode grifar também no seu livro, ou tirar foto, ou digitar, ou copiar no seu caderno. Aqui você pode observar nessa figura, olha só, aqui está vendo São Paulo, capital São Paulo, toda essa linha até chegar aqui Rio de Janeiro, tudo isso aqui nós chamamos megalópole brasileira. Então, quando se fala em megalópole brasileira, é a junção entre duas áreas metropolitanas, com a zona urbana, zona rural e zona industrial. Nessa zona rural vai ter aspectos de agricultura e aspecto de pecuária, tudo unido, saindo lá de São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro, todo esse espaço entre Rio e São Paulo, nós chamamos de megalópole brasileira, ok? Continuando o nosso texto, nós podemos, então, a única megalópole que nós temos no Brasil é essa que acabei de citar para vocês. Agora, uma outra questão. Se exemplos de centralidade difusora, cultural, política e de bens de serviço, o que nós temos, por exemplo, de difusora de cultural
por exemplo, em Curitiba? Você pode colocar como uma difusora cultural de Curitiba áreas de museus, teatros, são áreas de difusora cultural. Política, temos toda a própria, o Centro Cívico de Curitiba. E bens e serviços seria o quê? Áreas de shoppings, né? Áreas de formação, de prestação de serviço para a própria o povo curitibano. Então você vai colocar esses exemplos aí como eu coloquei para você, tá? Então coloque. Então você já citou os exemplos, né? Como difusora, museu, teatro, né? Museu do Olho, a questão administrativa e bens de serviço. Continuando o nosso o número 6, já vou dar essa resposta para vocês na atividade. Atividades, a página então 193. Então vamos ver aqui então é a cidade, a Rua 15, Rua das Flores, bem aqui a área central de Curitiba. Vamos para a página 193, pergunta número 1, que diz assim: o número de metrópoles tem aumentado com as mudanças históricas no padrão de produção. Mencione as características de uma metrópole e identifique as duas mais próximas de sua cidade. Se você mora em uma metrópole, cite apenas mais uma delas. Então vamos à resposta da questão número 1. Então, resposta. As principais metrópoles, as principais características da metrópole são importante grau de centralidade, referência cultural, política de bens de serviço. Então você está copiando essa primeira parte da pergunta. Agora, continuando, nos diz o seguinte: exemplos de megalópolis, de região metropolitana. Então, eu coloquei lá: região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana de Florianópolis, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de São Paulo e região metropolitana de Rio de Janeiro. Então, você copiou essas respostas da número 1 da página 193. Então, ali coloquei número 1 e 2. As principais características de uma metrópole, você colocou lá: importante grau de centralidade, outra, referência cultural, política de bens e serviço, e aqui tem os respectivos exemplos. Próximo, página 193. Vamos então agora para a questão número 2 da sua pergunta. Diz assim, olha: em uma análise rápida da rede urbana mundial, é possível concluir que as cidades são classificadas por suas funções? Quais são as diferenças entre metrópoles e cidade mundial? Cite um exemplo. Então vamos à resposta? A resposta nos diz o seguinte: vamos ali, as cidades mundiais são referências para o mundo dos negócios. As cidades mundiais mantêm forte influência entre si, enquanto as metrópoles exercem influência regional. Então aí você tem a resposta da página 193, com um exemplo, cidade de Curitiba.
Então, nós já respondemos a pergunta da página 193, a pergunta número 1 e número 2. Já está respondida, ok? Bom, aqui nesse slide você está observando as nossas atividades avaliativas do mês de outubro. E todas as atividades avaliativas do mês de outubro vai valer outra vez nota 10. Quero dizer o seguinte, alunos da 8.1, da 8.2 e a 8.3 já tem no primeiro bimestre 10, no segundo bimestre 10, no terceiro 10. Vamos ter no quarto bimestre mais um 10 para dar 40 pontos anuais? Então, se você quer esse desejo, vamos alcançar. Aí você vai sabe, eu já passei de ano. Não fica com essa ideia. Vamos fechar com 40 pontos, tá? Vamos ver todo mundo fechando 40 pontos. Então, quais são as atividades que você vai entregar? Observe bem a data lá. Ó. A turma 8.1 no dia 26 de outubro. A turma 8.2, 26 de outubro. A turma 8.3, 27 de outubro. Vai estar postado na plataforma do eClass. E quais são as páginas? 180, 184 e 189. Tira uma foto disso aqui para você gravar essa data. Atividades avaliativas, outubro, AV1. 8.1, 8.2, no dia 26 de outubro. 8.3, 27 de outubro. Vai estar na plataforma do eClass. Páginas 180, 184 e 189. Quero ver vocês fazendo essas atividades para tirar nota máxima no bimestre. Eu quero ver vocês alcançarem esses objetivos. Já tem 10 do primeiro, 10 do segundo, 10 do terceiro. Vamos ter o 10 do quarto bimestre. Então, ao receber as atividades, você vai realizando e fazendo para alcançar os seus objetivos do ano de 2020. E assim, nós finalizamos a aula de hoje. Falamos nessa aula de hoje relacionado à página 191, 192 e 193. 191 nós lemos e colocamos comentários e exemplos. 192 nós falamos o que é cidade, o que é conurbação, o que é metrópole e o que é megalópole. E foi citado exemplos. E na página 193 respondemos a pergunta número 1 e a pergunta número 2. E, finalizando os slides, eu falei que no dia 26 de outubro, 8.1 e 8.2. E 27 de outubro, a turma 8.3, para entregar as 3 páginas que foi citadas para vocês realizarem. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 8.1, 8.2 e 8.3. Muito obrigado a Deus por mais essa aula, que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam estar sempre protegidos por Ti. E estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em Teu nome que te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, tchau, turma. Muito obrigado pela sua participação e vamos encontrar a plataforma de Class, você postando as atividades do capítulo número 10 das páginas que foi citado. Só observando no seu roteiro ou no vídeo você tem essas atividades. Muito obrigado, até a próxima aula, que Deus abençoe a cada aluno. Tchau, tchau. Fui.